Meu nome é Angélica Aparecida Silva de Almeida. Saudamos fraternalmente aos internautas que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Web Rádio Evoluir. O tema que vamos trabalhar essa noite é sobre baseado no livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 6, que vai trabalhar exatamente a questão sobre desprendimento e o exterior, projeções telepáticas. Então a gente vai entender um pouco o que é esse conceito, de telepatia, que não vai ser um conceito novo. O livro ele foi publicado em 1908, a primeira edição do livro, mas Kardec já, tanto no livro dos médiuns, no que é o Espiritismo, em vários outros livros, ele vai abordar sobre essa questão. Então hoje nós vamos ver o que Leon Denis vai trazer e explicar sobre esse tema e também como Kardec vai abordar essa questão anterior a ele, como eu disse, para a gente poder fazer um entendimento aí mais completo sobre esse tema. Vamos lá. Então, o que seriam essas chamadas projeções telepáticas? Seriam manifestações que se produzem à distância, sem o concurso dos órgãos, tanto na vigília quanto no sono. E associada a isso, essas manifestações, elas vão ser frutos, e a gente vai entender também, como um ato poderoso da vontade do ser. E também fenômenos que vão ficar conhecidos, como a gente conhece, como telepatia, mas nós vamos analisar aqui hoje que esse termo não vai estar só diretamente vinculado à ideia de uma transmissão de pensamento, como às vezes a gente tem ideia que a telepatia é. Mas ele vai ser abordado tanto pelo Leon Denis quanto até anteriormente por Kardec como um conceito muito mais amplo que vai englobar uma série de outros fenômenos que a gente vai analisar hoje. Pelo dicionário, o que significa telepatia? Qual a definição que eles dão para telepatia? Seria uma misteriosa previsão de sucessos futuros. 2, visão do que se passa longe, de um acontecimento que estaria distante de mim. E 3, transmissão do pensamento de uma pessoa a outra que está muito distante. Então nós vamos ver que muitos desses termos eles vão estar incluídos aqui dentro das definições, mas como eu disse, ele vai ser um pouco mais amplo dentro aqui do Espiritismo. Então o que é interessante aqui a gente primeiro começar a analisar? Que a telepatia ela é um poder e independência da alma. Ela não está vinculada ao corpo, é um fenômeno produzido pela alma ou pelo espírito. E o corpo ele não vai ter nenhum papel neste fenômeno. Então a vontade vai ser plenamente espiritual. E pode ser tanto transmissão de pensamentos e imagens durante o sono, então quando a pessoa estiver dormindo, ou no estado de vigília, quando ela estiver acordada. Então pode acontecer as duas coisas, ou dormindo ou no estado de vigília. E esses vários casos, não sei o que está acontecendo aqui, toda hora está dando isso. Esses vários casos, eles foram estudados exaustivamente por sociedades de pesquisa que vão se formar tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos por importantes pesquisadores à época que vão passar a investigar esses fenômenos, fazer experimentos com esses fenômenos e vão publicar diversos casos em jornais mesmo dessas sociedades, em boletins que vão apresentar os resultados dessas investigações sobre esses fenômenos que vão acontecer. Então eles são pesquisadores pertencentes a diversas academias, diversos da área científica na época. Então uma delas, uma importante instituto que vai estudar, foi a Society for Psychical Research, que foi criada então em Londres para poder investigar fenômenos psíquicos. A gente tem que lembrar que nesta época
final do século XIX, da segunda metade do século XIX, os fenômenos espiritualistas estavam aí muito em voga. A gente teve o início ainda no final da primeira metade do XIX, lá em Hydesville, com as irmãs Fox, e posteriormente esses fenômenos aparecem aí na Europa. Na França, Kardec vai estudar esses fenômenos, que vai acabar dando origem ao espiritismo. Então, esses pesquisadores vão ficar bastante intrigados. O que seriam esses fenômenos? Então, para muitos deles, seriam mecanismos de tentar compreender melhor como que a mente poderia funcionar. Então, eram fenômenos que eram estranhos, diferentes, que eles não tinham uma explicação. Então, eles vão tentar estudá-los para poder tentar compreender melhor esse funcionamento. Alguns desses cientistas posteriormente vão, a exemplo de Frederick Myers e alguns outros, vão acabar no fim aceitando a hipótese da explicação espiritual, da existência dos espíritos, de uma vida além da vida material, mas muitos outros eles não adotam, mas vão dizer que são fenômenos diferentes e que não podem ser negligenciados de estudos. Então aqui eu trouxe alguns deles, o Hans Grieg, que foi o primeiro presidente da Society for Psycho Research, o Frederick Myers, como eu falei para vocês aqui, e mais alguns outros que também vão fazer parte. O William Crookes, o William James, o Charles Richer, alguns são franceses, alguns ingleses, o Oliver Lodge, o Camille Flammarion, o William Crookes, o Camille Flammarion são nomes que a gente conhece dentro do movimento espírita, então também foram pesquisadores desses fenômenos. E qual era o estatuto aí da Society? O que eles se propunham a fazer? Então seria o exame da natureza e extensão de qualquer influência que possa ser exercida por uma mente sobre outras. Ou seja, todos esses fenômenos que possam sugerir a influência de uma mente em torno de outra, eles podem e devem ser investigados. Cuidadosa investigação de relatórios, apoiando-se em forte testemunho, concernentes a aparições no momento da morte, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ou de outra forma relativos a perturbações em casas com fama de serem mal assombradas, que vai ser o caso, por exemplo, lá das irmãs Fox em Hydesville. Inquérito também acerca dos vários fenômenos comumente chamados espiritualistas, com tentativas para descobrir as suas causas e leis gerais. Coleta e coleção de materiais de apoio à história dessas questões. Então, no Estatuto da Sociedade, a gente pode perceber que eles estavam empenhados fortemente em tentar compreender esses fenômenos que estavam aí efervescendo tanto na Europa quanto nos Estados Unidos neste momento, principalmente aí, na segunda metade do século XIX, e eles vão então buscar também um estudo científico desses fenômenos. E também nós vamos ter a American Society for Psycho Research, que também foi criada em 1885 em Boston, nos Estados Unidos, cujo objetivo também era a pesquisa paranormal, abrange toda a gama dos fenômenos paranormais, sem exceção. Então, esses fenômenos existem e esses fenômenos, então, precisam ser investigados. E aí, o que nós vamos agora começar a ver? Os diversos tipos de telepatia que o Leon Denis vai apresentar no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que Kardec também já tinha discutido anteriormente. Então ele vai dizer que, a princípio, esse fenômeno ele nos foi apresentado como uma simples transmissão quase que mecânica de pensamentos e imagem entre dois cérebros. Mas ele vai dizer que esse fenômeno vai revestir outras formas de manifestação que não seja apenas focado, eu penso aqui e uma pessoa acaba
recebendo a ideia lá. E isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas é uma coisa às vezes bastante frequente. Eu tenho isso muito com a minha mãe, por exemplo. É uma coisa muito engraçada. Eu penso em pegar o telefone para ligar para ela. Quando eu vou, às vezes, atrás do telefone, toco o telefone lá em casa, é ela me ligando. Então, a gente acontece isso demais, diversas vezes. Então, assim, acho que é um tipo mesmo de uma conexão que a gente acaba fazendo ao pensar no outro, né? E ela pensar em mim também, né? Na hora ali da gente... Porque é muito frequente e é muito, assim, em cima do momento, né? Que eu estou pensando em telefonar para ela, por exemplo. E aí, o fenômeno que na Terra se chama telepatia, não é outra coisa senão o processo de comunicação entre todos os seres pensantes na vida superior. E a oração é uma das suas formas mais poderosas. A gente entrar em contato com esses seres pensantes que estão aí na vida superior ou no chamado mundo espiritual. E aí, depois dessa questão dos pensamentos, vem outras questões que são aí, que chamam mais a atenção. Vem a questão das projeções, que acontece à distância, dos fantasmas dos vivos, então de pessoa que está encarnada e aparece para uma outra pessoa. Nós vamos ver algumas histórias aqui. A dos moribundos, ou seja, pessoas que estão à beira da morte e que às vezes aparecem para um familiar também, a gente vai ver. As aparições dos mortos também, ou seja, pessoas que já desencarnaram, quando o vidente, na maior parte dos casos, nenhum conhecimento tem do falecimento das pessoas que aparecem para eles. Então, a gente já vai ver aqui esses exemplos, e é interessante que Leon Denis argumenta que essas aparições, essas visões, elas serviriam como um caráter para demonstrar a indestrutibilidade da alma. Ou seja, se esses fenômenos acontecem, eles são investigados e eles são determinados como corretos, então isso seria uma prova de que há algo depois da morte. E aí vem, se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fosse uma concepção isolada, ou seja, num lugar ou no outro, ou característica de apenas uma religião, por exemplo, poderia ela, com certa aparência de razão, ser considerada uma ilusão. Ou seja, então só aquele grupo religioso, ou só uma, duas, três pessoas relatam esses fenômenos, então poderia sim ser tomado por ilusão. E é bem interessante que o Kardec, lá no livro dos médiuns, quando ele vai estudar o tema, ele vai exatamente analisar esses fenômenos dentro da ideia da teoria da alucinação. Será que isso poderia ser uma alucinação ou ser efetivamente uma manifestação espiritual? Digam-nos, porém, por que ela é encontrada tão vivaz em todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Então, será que a gente consegue encontrar isso em vários locais? E aí alguns críticos vão dizer porque em todos os tempos o homem amou o maravilhoso. Então ela é presente sim, mas é presente porque desde que o mundo é mundo, o homem é homem, ele acredita em coisas maravilhosas. Só que aí o Leon Denis vem dizer, e Kardec também, lá na Revista Espírita... Opa, só um minutinho. Não é esse. Tá dando algum problema. Em que ele vai publicar um artigo lá em setembro de 1860 chamado O Maravilhoso e o Sobrenatural. Ele vai abordar sobre essa questão e ele vai dizer que essas aparições estão na ordem das coisas naturais. E elas são frequentes, mais frequentes às vezes até do que nós podemos imaginar, e elas são tidas como prodigiosas, maravilhosas, sobrenaturais, apenas porque as pessoas não conhecem a causa, ou seja, não conhecem e não acreditam na causa, que seria a causa então espiritual e da sobrevivência do espírito após o falecimento.
E também, né, é interessante a gente pensar que essas aparições acidentais, às vezes espontâneas, elas são diferentes da mediunidade. Nem sempre a pessoa ela tem que ser médium para poder ter este tipo de visão. Ele vai estabelecer como coisas diferentes, né? A mediunidade, que eu tenho um contato mais direto, às vezes eu vejo, ouço, escrevo através dos espíritos, ou essas manifestações que às vezes vão ser coisas pontuais e que, né, elas são mais frequentes de se ver pelas pessoas comuns, normais, né, que não são médiuns, e muitas vezes elas sempre vão ter que objetivo? Avisar que elas morreram, às vezes para um parente que está distante, e isso, gente, se nós formos pensar, antigamente gera um impacto ainda maior, porque hoje, muito rapidamente, acontece algo longe, a gente já tem alguém que nos comunica, nos telefona, nos manda uma mensagem. Agora, antes, tem muitos relatos aqui, eu vou contar um daqui a pouco, que a pessoa só foi descobrir que o pai estava morto 15 dias depois. E aí eu vou mostrar esse caso para vocês aqui daqui a pouquinho. Então, às vezes, eles vêm avisar de um perigo iminente que aquela pessoa está correndo, dar um conselho também, ou para pedir um serviço. Eu vou contar um outro caso bastante interessante para vocês daqui a pouco também. E aí, na Revista Espírita também, em fevereiro de 60, Kardec vai dizer então que essas aparições espontâneas são bastante frequentes, mas são acidentais e quase sempre motivadas por uma questão totalmente individual, baseada nas relações que podem ter existido entre a pessoa que vê e o espírito que lhe aparece. Então, geralmente vão ser amigos, familiares, pessoas próximas daquele espírito, ou encarnado ou desencarnado, que aparece para ele. Muito diferente, como eu disse, da questão da mediunidade, né? Porque a mediunidade, o médium recebe diferentes espíritos, e muitas vezes espíritos aí desconhecidos, né, para ele, né, que ele vai às vezes fazer, né, uma doutrinação, numa reunião de desobsessão, ou vai psicografar algo, né, trazer um livro, uma mensagem que não tem um vínculo direto com ele. E aí, o serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida, ou o auxílio de preces, vir pedir preces por ele, por exemplo. Estas aparições são fatos isolados que apresentam neste caráter individual e pessoal, e não efeito de uma faculdade propriamente dita. Então, Kardec vai dizer lá no Livro dos Médiuns, no capítulo da segunda parte, no capítulo 16, das manifestações espíritas. Então, essas aparições, gente, por exemplo, da execução de uma coisa que não foi possível fazer em vida. Tem um caso muito curioso que foi estudado, investigado e publicado pela Society for Psycho Research, de um senhor. Ele tinha 3 filhos, e ele se desentendeu com 2 filhos que ele tinha, e aí ele resolveu então fazer um testamento deserdando os 2 filhos e deixando tudo que ele tinha para o único filho que ele se relacionava. E aí, passado algum tempo, 1 ano ou 2 mais ou menos, ele sofre um acidente e vem a desencarnar. Tudo bem. E aí foi feita a vontade dele, né? Leu-se o testamento, os outros 2 filhos não receberam nada, o único filho que recebeu toda a herança dele, beleza. Passado algum tempo, um dos filhos, deserdado, o pai começa a aparecer no pé da cama dele. E aí o filho começa a ficar meio assustado, sem entender, né, muito bem o que é que está acontecendo. E aí começa uma aparição, outra. Ele resolve conversar com o pai mentalmente, saber o que é que está acontecendo. E aí o pai, então, né, estabelece lá a comunicação com ele e fala com ele para que ele vá procurar um casaco, um sobretudo que ele tinha, que era muito importante, que tinha uma coisa no bolso do sobretudo dele que ele precisava localizar. E aí o filho acorda no outro dia, cismado, né, com aquela história, e ele vai à casa do irmão. O irmão fala, não, o sobretudo está lá com a mamãe. Eles vão lá na mãe, procuram o sobretudo, acham um bolso interno do sobretudo costurado, e quando eles abrem,
tinha uma referência a uma passagem da Bíblia pessoal desse senhor. E aí, onde que está a Bíblia? Vamos procurar a Bíblia. Onde foi parar a Bíblia? Conseguiram localizar a Bíblia do Senhor. E dentro, lá naquela página que ele tinha, que estava a citação da Bíblia, eles encontram um segundo testamento, onde o pai tinha voltado atrás e resolveu contemplar os 3 filhos com a distribuição das riquezas, né, do que ele tinha, do patrimônio dele. E aí, né, passado aí todo o entendimento sobre a questão, eles então resolveram fazer a vontade dele e redividir a herança. Então, um fato, gente, sim, chama muito a atenção. Quer dizer, ninguém sabia, estava costurado dentro do bolso, sobretudo já estava lá jogado, né, na casa da mãe, lá na esposa, há muito tempo. E a passagem que estava escrita era dentro dessa parte da Bíblia que estava aí o segundo testamento. Então isso realmente foi uma coisa lá que não foi possível a ele fazer em vida. Porque às vezes ele não estava doente, não estava nada, provavelmente ele não estava esperando desencarnar tão cedo. Então ele retorna depois para tentar corrigir essa distinção, essa diferença que ele fez aí entre os demais filhos. E aí, nós temos também, que às vezes é muito comum a gente ouvir falar de aparições de seres desencarnados. Só que, gente, nós podemos também ver aparições de pessoas vivas à distância. Então, na Revista Espírita, Kardec fala muitos desses casos. O Leon Denis descreve alguns casos que foram também observados, vários casos que foram observados por esses pesquisadores das sociedades psíquicas. Então, de uma pessoa que está encarnada e que se encontra com uma outra pessoa também encarnada, mas que não está próximo dela. Então, é interessante que ele vai argumentar que a alma, ela sai completamente do invólucro corpóreo e aparece na sua forma de fantasma, né? É um fenômeno que a gente vai chamar, e Kardec chama também de bicorporeidade, ou seja, o meu corpo físico está aqui, mas o meu espírito se desloca para outro lugar, e algumas vezes ele chega, dependendo do caráter evolutivo daquela pessoa, às vezes chega a se tornar até tangível, as pessoas conseguem tocar, tá? E aí, muitas vezes, né, as pessoas materialistas e tudo atribuem isso a um caráter subjetivo, ou seja, você está imaginando que isso está acontecendo, mas alguns casos acontecem onde mais de uma pessoa percebe aquele espírito. Então, algumas vezes, esses fantasmas conseguem atuar sobre a matéria no lugar que eles chegam. Abrem portas, deslocam objetos, deixam indícios no pó que cobre os móveis. Ouvem-se vozes que dão informações a respeito de fatos ignorados, como foi o caso, por exemplo, né? Mas aí no caso esse senhor estava desencarnado, e informações que depois são reconhecidas como exatas. E aí eu peguei alguns casos para vocês do Santo Antônio de Pádua. É um caso bastante interessante. Ele estava pregando na Itália quando o pai dele estava em Lisboa para ser supliciado sobre a acusação de ter cometido um crime. E aí, no momento da execução, ele aparece e consegue lá construir a argumentação e demonstrar a inocência do pai. O pai acabou sendo absolvido. E aí comprova-se que naquele instante em que ele estava lá em Lisboa, assim, né, apareceu lá em Lisboa, no momento do supliciamento lá do pai, só aumentar que achei, ele estava também pregando na Itália, na cidade de Pádua. Claro que o caso dele é um caso aí, gente, hardcore, né? Ou seja, ele estava pregando lá ao mesmo tempo que ele se deslocou para poder ajudar o pai. Um espírito, claro, com uma envergadura moral maior, mas que chama muito a atenção, né? A distância da Itália para Portugal. Um segundo também, se eu peguei de casos lá que foram estudados e publicados lá pelos pesquisadores das sociedades psíquicas, também a senhora Eugê, que estando no Cairo, né, lá no Egito, teve
teve a visão de um amigo que naquele mesmo momento estava na Inglaterra e estava pensando nela e preocupado diretamente com ela. E aí nós temos também um outro. Certo dia, ele viu, o indivíduo viu o próprio irmão que se achava na Califórnia. Este se lhe apresentou com a aparência tão perfeita de uma pessoa real que naquele momento ele acreditou que o irmão havia morrido e era um fantasma aparecendo para ele. Mas, de repente, o vulto desapareceu sem nem sequer dar tempo para ele de perguntar: você morreu? O que foi que aconteceu? Por que você está aqui? Só que aí uma carta chegou para ele posteriormente, trouxendo a prova de que o irmão que ele vira não tinha desencarnado. O irmão estava vivo ainda e tinha, então, aparecido anteriormente para ele. E há também algumas outras autênticas, e essa também é muito interessante. Kardec publica esse relato na Revista Espírita, que foi publicado em 1683 num jornal católico pelo reverendo Granville e o doutor Moore. Então esse caso foi bastante interessante. Um amigo, um capitão do exército, era muito amigo de um major, e eles tinham combinado entre eles que quem morresse primeiro ia voltar para contar para o outro se Deus existia mesmo ou não, se as coisas eram aí realidade. E aí, o que vai acontecer? Estou contando até previamente. Eles combinaram que isso aconteceria 3 dias depois de quem morresse primeiro. Aí eles marcaram o lugar combinado lá para poder ir lá receber o outro, só que aí ele foi, mas não aconteceu nada. Aí ele ficou com a pulga atrás da orelha: então será que isso não existe mesmo, meu Deus e tal? Só que um dia ele acorda e quando ele vê, chega na beira da cama dele o amigo lá que tinha falecido. E aí ele arrancou as cobertas e gritou: cap, cap, de capitão, que era como ele chamava. Mudou aqui. Era a palavra que que o major usava aí para poder chamar o capitão. E aí ele fala: não pude vir naquele dia que nós combinamos. Agora, porém, vim e vou te dizer: há um Deus muito justo e terrível. Se você não mudar de pele, ou seja, de comportamento, verá quando aqui chegar. Sobre a mesa havia uma espada que o major tinha dado para o capitão, o falecido. Fez 2 ou 3 voltas no quarto, tomou a espada, desembainhou, porque ela estava guardada, no suporte, e viu que a espada não estava tão polida quanto deveria. E ainda puxa a orelha do capitão dizendo: quando essa espada era minha, estava mais bem conservada. Então esse caso está na Revista Espírita também, foi publicado em junho de 1859. Então Kardec tem um caso de 1628. E aí também foi muito interessante, uma outra senhora que estava também residente numa província, estava muito enferma. Ela começa, numa certa noite, a ter visão de um senhor idoso que residia na mesma cidade que ela e que ela encontrava às vezes na sociedade. Mas não tinham aí muitas relações estreitas, não eram extremamente amigos. E ela começou a ver esse senhor perto da cama dela, sentado numa poltrona e a tomar de quando em quando uma pitada de rapé. Tinha ares de vigiá-la. Ela ficou surpreendida com semelhante visita a tais horas. Então no início ela achou que era uma visita, que ele tinha ido lá visitá-la. Só um minutinho, que agora eu já não sei para onde foi. Espera lá, mais para baixo um pouquinho. E aí ela quis perguntar para ele o que ele estava fazendo ali na casa dela. E aí ele fez um sinal para ela de que ela não falasse e tratasse de dormir. E aí de todas as vezes que ele apareceu, ela tentou perguntar para ele o que ele estava fazendo lá, mas ele fazia sempre o mesmo gesto, impedindo que ela
fizesse. E aí, passado alguns dias, ela se restabeleceu e recebeu a visita do Senhor, né, do que estava aparecendo lá. E qual foi a grande surpresa dela? Ele estava com a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos de quando ele aparecia lá para ela no sofá. E aí que ela percebeu que, na verdade, ele estava aparecendo, né, espiritualmente para ela e não numa visita. E aí ela coitada, ela percebe, ela vai agradecer a ele pelas visitas que ele faz para ela, e ele fala que não tinha visitado ela hora nenhuma. E aí ela conhecia os fenômenos espíritas e ela compreendeu do que se tratava, mas não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer para ele que provavelmente era um sonho, que ela tinha sonhado que ele tinha ido lá diversas vezes visitá-la na sua casa. E aí, né, vem uma pergunta, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, que ele fala da bicorporeidade da transfiguração. Ele pergunta: será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? Então, será que é necessário eu estar dormindo? Aí, a resposta é não. A alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido. Foi o Santo Antônio de Pádua lá, por exemplo. Se bem seja isto muito raro, como eu falei, que geralmente são para espírito de uma envergadura moral mais alta. Mas em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal. Então pode ser que esteja num certo torpor, ali meio desligado, né, sentado achando que está ali meio tipo hipnotizado, mais ou menos. Será sempre em um estado mais ou menos estático. E aqui, gente, também a gente entender que não é uma questão assim, a parte o espírito no meio, metade do espírito fica no corpo, metade do espírito vai para lá. Não seria isto, né? Assim, como eu falei, no caso de um espírito mais evoluído, e aí para nós ainda é difícil a gente compreender como que é esse mecanismo, porque o Santo Antônio ainda estava pregando lá em Pádua e foi defender o pai em Lisboa, né? Mas para a grande maioria de todos nós, réis mortais, caso aconteça um fenômeno desse, de um modo geral, a gente vai estar lá meio ou dormindo ou meio paradão, né? Meio estático, sem estar desenvolvendo outras atividades. E aí, essas outras aí, aparições na hora da morte, né? Foi outro caso. Então, gente, a gente já está acompanhando aqui diversas manifestações aí da telepatia, que podem ser, então, pensamentos, transmissões de pensamento, imagens, aparições de pessoas já desencarnadas, que vêm às vezes comunicar alguma coisa, pedir alguma coisa. A gente já viu aqui também casos de pessoas encarnadas normais, que não estão doentes, não estão nada, mas que se apresentam em outros locais, e outros também relatos que são muito frequentes, aí famosos. Eu trouxe alguns outros casos aqui para vocês também, de aparições em ocasiões da morte. A pessoa está num lugar desencarnando e ela aparece para uma pessoa em outro local que nem sabia que isso estava acontecendo com ela. Então, parece que muitas vezes o espírito, quando deixa o corpo, ele parece ter pressa de ir ver seus parentes e amigos, como para diverti-los de que já não está na terra e dizer-lhes que ainda vive. Então, isso está no capítulo 2 do livro que é o Espiritismo, também publicado lá por Kardec. Aí aqui, essa aqui não vou ler, vou contar só a história, deixei aqui para ficar, né, interessante. Esse médico, ele tratava de uma jovem moça que estava com uma enfermidade, e ele começa a achar que os ares parisienses não estavam fazendo muito bem para ela. Acho que é essa aqui, isso. E aí ele aconselha então que ela vá passar algum tempo no interior, né? Vai descansar um pouco, tomar aí outros ares e tudo mais. E já tinha mais ou menos aí 6 meses que ele não tinha notícias dela, que ela foi com os pais, e nem estava se lembrando dela, pensando mais no caso, quando numa noite lá por volta das 10 horas da noite, ele estava no quarto dele, ele ouve bater na porta do consultório.
Ele vai então achando que alguém tinha vindo chamá-lo para poder atender um doente. Ele vai, abre a porta e quando ele vê a pessoa que está do lado de fora da porta é a jovem senhora que tinha ido lá para o interior da França, pálida, vestida como ele tinha conhecido e que lhe disse com todo o sangue frio: Senhor Malo, venho dizer-vos que morri. E desapareceu. Certo de que estava desperto e de que ninguém havia entrado no consultório dele, o médico foi colher informações e soube que a senhora tinha morrido na mesma noite em que apareceu para ele. E aqui foi mesmo o espírito da senhora que veio encontrá-lo. Então, esse caso também está lá na Revista Espírita, Ensaio sobre a Teoria da Alucinação, no mês 7 de 1861. Então dá para a gente ver a quantidade de relatos que Kardec vai pegando e vai publicando, não só no livro dos médiuns, que ele discute esses fenômenos, mas também apresenta os casos na Revista Espírita. E esse foi um outro também, um de nossos associados, que era associado da Sociedade Parisiense, era oficial da Marinha, estava no mar quando viu seu pai e seu irmão atirados debaixo de uma carruagem. O pai morreu, ele estava vendo, e o irmão saiu ileso. 15 dias depois, quando ele desembarca na França, veio de volta, os amigos o procuraram, tentando prepará-lo para receber a triste notícia. E ele fala: não são necessárias tantas preocupações, disse ele. Sei o que ides dizer. Meu pai morreu. Estou sabendo disso há 15 dias. Então também um outro caso bastante interessante, porque ele estava lá no meio do mar, não tinha nem como avisar para ele do incidente. E ele tem então essas visões e de fato o irmão estava lá, sobreviveu ao incidente. E aí é interessante, pegando esses diversos casos, então, de pessoas que estão recém-desencarnadas, de pessoas já desencarnadas, de pessoas encarnadas que aparecem para outros, transmissões de pensamentos e imagens, Leon Denis vai argumentar, então, nesse capítulo, que esses fatos seria uma demonstração que a alma é suscetível de ser impressionada por meios diferentes dos órgãos. Ou seja, essa impressão ela não passa pelo cérebro desta pessoa, ela não é produzida pelo cérebro desta pessoa. E aí, seria possível, então, com base nessas investigações, nesses estudos, reconhecer conhecimentos que excedem as faculdades humanas, né? Ou seja, de coisas que a gente não conhecia até então e que isso, então, proveria de uma causa espiritual. E ela entrevê na vibração universal tanto o passado quanto o futuro, que também é uma questão, gente, que às vezes é difícil da gente compreender. O passado, às vezes tudo bem, né? A pessoa ali já desencarnou, vem cá e vem me contar, ou está acontecendo ali naquele momento. Mas a questão da previsão do futuro é uma coisa mais difícil da gente conseguir compreender, porque nós sabemos que todos nós temos o livre-arbítrio nas nossas ações. Então, às vezes, a previsão de futuro pode dar uma ideia de fatalidade, mas com certeza vai ser um tipo de mecanismo que nós ainda não estamos capazes de compreender como que espiritualmente isto funciona sem interferir diretamente na ideia do livre-arbítrio. E aí o Frederick Myers, que era um desses pesquisadores da sociedade, que acaba também no fim, ele aceita, a realidade dos fenômenos, a existência dos espíritos. O Myers vai ser um que vai se convencer desta realidade. Pera lá, vamos lá de novo. Ele vai dizer o quê? Não podemos impressionar-nos reciprocamente à distância. E se os nossos espíritos encarnados podem assim atuar, de maneira independente do organismo carnal, a
há nisto uma presunção favorável à existência de outros espíritos independente dos corpos e suscetíveis de nos impressionarem do mesmo modo. Então, é uma conclusão, né, que ele vai chegar e que é bastante interessante, porque foi o que eu disse anteriormente. A gente estava vivendo neste momento, que é a segunda metade do século XIX, aliás, desde antes de Kardec, né, e posteriormente a Kardec também, esses fenômenos que surgem, né, os chamados fenômenos do moderno espiritualismo, em que na França com Kardec vai receber o nome de espiritismo, esses fenômenos, gente, eles estavam num contexto de época bastante complicado. A gente estava vivendo aí no século XIX um momento de grande crescimento, de grande euforia, né, da moderna ciência, das novas tecnologias, dos novos descobrimentos. Então, quando esses fenômenos, né, surgem, né, efervescem aí na França, as reuniões das mesas girantes e etc., para muitas pessoas, isto foi, pegou mal, virou muito como que uma volta, um retorno de um misticismo exagerado de outras épocas. Tanto que muitos vão dizer que seria impossível, numa época como o século XIX, de tantas descobertas, de tantas teorias científicas, de tantos estudos, voltar-se novamente à crença em seres espirituais. Então, isso não deveria acontecer naquele momento. Então, era um período de afirmação muito grande, né, desses fenômenos, de estudo desses fenômenos, mas também de críticas profundas a esses fenômenos, né? Os primeiros vão chegar aí por parte da igreja, depois eles vão chegando, né, também aí na comunidade científica como um todo, né? E até curioso, né, da gente perceber que o espiritismo, né, os médiuns, por exemplo, eles chegaram a ser acusados, né, por muitos médicos de loucos. Aqui no Brasil, por exemplo, o espiritismo foi catalogado como o terceiro maior fator desencadeador de loucura, só perdia para o álcool e para a sífilis. Então, quando a gente vê esses grandes expoentes, né, da ciência, através mesmo de investigações, que eram diversos casos, publicações, né, desses casos observados, que vários se reuniam em torno para poder estudar, acaba gerando, né, uma maior autenticidade, né, gera aí uma questão, não é só lá o Kardec que, claro, desenvolveu todo um método extremamente rigoroso, mas também cientistas renomados também estão estudando esses fenômenos e alguns deles aí se convencendo da realidade espiritual. E mesmo aqueles que não se convenciam diziam, são fenômenos que hoje a gente não pode explicar como fenômenos produzidos pelo cérebro, como fenômenos produzidos, né, pelo nosso corpo e que carecem de mais estudo, de maior esclarecimento. Então, eles não negavam esses fenômenos. E é interessante, né, quando Myers vai dizer que esse conjunto de fenômenos, eles não podem ser dispensados, desprezados, para a gente poder entender que, né, existe algo além da matéria, que a vida não termina aqui e que uma vez ela existindo, a gente sobrevivendo após a morte, a possibilidade de comunicação entre esses seres, tanto os que estão encarnados quanto os que estão desencarnados, ou mesmo quem está, dois que estão no mesmo momento encarnados, isso são fenômenos muito importantes que ajudam nessa presunção da existência do elemento espiritual. E aí, o Leon Denis vai dizer que essa ação telepática, ela não conhece limites. E suprime todos os obstáculos e liga os vivos da Terra aos vivos do espaço, o mundo visível ao mundo invisível e, em última instância, também o homem a Deus. Une-os de maneira mais estreita e de maneira mais íntima. Porque agora, primeiro, o espiritismo não vai ser só uma teoria especulativa,
Ela vai ser fruto de uma série de estudos. E também agora outros pesquisadores também estão estudando. E aí o que acontece, gente? Ela derruba essa barreira que vai separar o mundo que a gente chama de visível, que seria o mundo de nós encarnados, do mundo dos desencarnados. Então mostra, né, uma estreita ligação entre esses dois mundos e uma estreita capacidade de interlocução e de aproximação entre os seres encarnados e os seres desencarnados. E aí é muito interessante, quando ele fecha o capítulo, ele vai dizer que com a evolução espiritual, o homem vai conquistando novos poderes psíquicos. Então o que ele vai dizer? Se hoje em dia alguns percebem, né, alguns são capazes, né, não necessariamente sendo médiuns, como eu falei, mas conseguem fazer este processo dessas aparições, dessas percepções. Com o progresso moral, praticamente todos nós vamos conseguir fazer, né, essas trocas e esses contatos. E é interessante, né, que ele vai dizer que quanto mais avançado espiritualmente nós tivermos, mais a gente vai conseguir manifestar o nosso pensamento à distância, sem a necessidade de um intermediário material, que é o nosso cérebro. Então a gente vai conseguir, né, manifestar sem uma barreira ou sem precisar falar. Sem precisar falar, né, porque a fala é um instrumento de manifestação também do nosso pensamento. Ele vai dizer que este progresso constitui um dos mais magníficos estágios da humanidade para uma vida mais intensa e mais livre. Mas é interessante que ele nos adverte que a gente precisa se preparar para isso, né? Quantos de nós hoje poderíamos ter um pensamento livre que todo mundo pudesse ver? Ou seja, eu penso e falo, né? Ou ajo, empurro alguém, né? Pego alguma coisa de alguém. Então, as minhas manifestações de pensamento, as pessoas só conseguem ver se eu falar ou se eu agir em relação a alguém. Só que lá dentro da minha cabeça, né, tá um monte de coisas que eu penso e que ninguém fica sabendo, né? Então, na verdade, para que a gente possa ter essa manifestação mais aberta, a gente também precisa de progredir espiritualmente, porque senão, né, concorda, assim, seria um vexame para todos nós. Se todos nós estivéssemos na rua e todo mundo conseguisse saber exatamente o que cada um de nós está pensando em relação a qualquer coisa. Né? Às vezes a gente está lá num grupo de amigos, um amigo tá, mas aquele lá, hein? Nossa, olha só, já pensou? Né? Olha a situação. Então, até nisso, Deus ainda é bondoso com a gente, né? No sentido aqui, quanto mais inferior nós estamos, mais limitados nessas questões aí de manifestação. Porque eu posso pensar e ficar quieto, né? E ninguém vai saber que eu estou pensando mal do outro. Agora, se o pensamento estiver aí livre, leve e solto, o bicho vai pegar, né? A coisa realmente vai ficar bastante complicada. Agora, só quando a gente trabalhar no nosso progresso, no nosso aperfeiçoamento moral, é que a gente não vai ter vergonha dos pensamentos ocultos, né? Das coisas ocultas que a gente pensa aí, né? No dia a dia. Aí ele fala, quando o homem já não tiver segredos, quando se lhe puder ler no cérebro os pensamentos, ele não mais se atreverá a pensar no mal. E, por conseguinte, a fazer o mal, né? Porque primeiro a gente pensa, depois a gente faz. Assim, a alma humana elevar-se-á sempre, subindo pela escada dos desenvolvimentos infinitos. Tenhamos somente pensamentos elevados e puros. Ah, mas isso não é coisa para mim, olha, eu ainda estou aqui. Mas se a gente não começar, né, a treinar, né? Quando aquele pensamento vem, a gente tentar afastar, não, eu não devo fazer isso, eu não devo pensar assim, não, a gente não vai conseguir nunca, né, dar esse passo aí adiante, né? Então a gente tem, né, já diz o Emmanuel lá que a disciplina antecede a
espontaneidade, certo? E aí, para a gente encerrar, ele vai dizer: à medida que o ser se eleva e percorre os graus inumeráveis da evolução, o homem vive da vida de todos e a todos se sente unido na obra eterna e infinita. Então, eu achei muito bonita essa reflexão, porque a gente vai viver a vida de todos, mas não fofocando, né, da vida do outro. Porque tem gente que vive a vida dos outros, controlando a vida dos outros e tal. Não, mas a gente vai viver, né, da vida de todos, compartilhando o que todos ali estão pensando e sentindo naquele momento, e isso vai gerar uma união cada vez maior, né, na obra aí eterna e infinita. Então, agradecemos aos internautas que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir.